Olá, Taurino! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é a Carol, cartomante do Mistérios Ciganos. E hoje eu tô aqui para mais uma previsão astrológica, dessa vez dedicada aí ao signo de Touro. Então, se você tem Sol em Touro, a presença desse signo muito forte no seu mapa astral, ou se você simplesmente chegou até aqui guiado pela sua intuição, fica até o final desse vídeo para descobrir o que a espiritualidade tem para revelar para você aí sobre a segunda quinzena do mês de maio de 2024, tá certo? Bom, eu vou começar aqui tirando uma cartinha do oráculo de mensagens ciganas. Então, por favor, uma cartinha aí com um conselho, uma mensagem ou um direcionamento para todas. Opa, já pulou uma aqui. Vamos ver o que saiu. Reflexão cigana. Lembre-se sempre do perigo do egoísmo e do apego que podem nos fazer perder o verdadeiro sentido dos valores da felicidade. Bom, acho que é a segunda vez que eu tento gravar esse vídeo, só que na primeira vez com um barulho horrível de moto no fundo, eu acabei começando do zero. Mas a primeira mensagem que tinha saído falava justamente sobre egoísmo e sobre posse. Então, o que eu posso dizer para os taurinos? Que nós estamos sendo egoístas, possessivos, e isso está interferindo na nossa felicidade, né? Acho que tá muito essa carta está muito relacionada à questão da nossa vida afetiva. Então, a gente precisa estar sempre atento às nossas atitudes dentro dos nossos relacionamentos amorosos. Então, se você está em um relacionamento, se você está começando a sair com alguém agora, se você está conhecendo alguém novo, ou se você terminou recentemente um relacionamento, enfim, está nesse processo de superar essa pessoa, acho que vale a pena a gente refletir sobre as nossas atitudes, sabe? O que nos levou a esse término, ou se está acontecendo algum tipo de conflito, o que está causando esse conflito, se é realmente essa questão da posse, se é um simples excessivo, para a gente começar a rever isso e tratar o mal diretamente pela raiz, sabe? Porque nós somos indivíduos, nós não somos donos de ninguém e tampouco alguém é nosso dono, né? Então a gente não pode se comportar como se alguém fosse a nossa propriedade e tratar essa pessoa como se ela fosse nosso cachorrinho, como se ele não pudesse sair sem a gente, como se tivesse que ficar sempre na coleira, sabe? Então, mas não só nessa questão de ciúmes, mas acho que a questão do egoísmo ela é válida para diversos aspectos da nossa vida. A gente não precisa necessariamente ser egoísta só dentro de um relacionamento amoroso, né? Às vezes o egoísmo está presente em várias outras das nossas relações. A gente não gosta, às vezes, de partilhar as nossas próprias amizades com outras pessoas. A gente não gosta de partilhar as nossas coisas com outras pessoas. Eu, por exemplo, eu como taurina, eu reconheço que o egoísmo ele é bem forte assim na minha pessoa, principalmente quando se trata das minhas coisas. Eu não gosto que mexam nas minhas coisas, eu não gosto de dividir as minhas coisas são minhas coisas, ninguém tem que pegar elas. Então, assim, às vezes no meu próprio relacionamento, isso acaba se tornando um pouco chato, porque eu falo, nossa, eu tô sendo tão megera, por que eu não posso deixar o meu namorado, meu marido, meu noivo, na verdade, usar as minhas coisas? Por que eu tenho que ser tão chato? Por que eu tenho que ficar implicando, sabe? Mas na verdade eu implico porque eles tragam as minhas coisas. Então é basicamente por isso que eu sou egoísta. Mas assim, eu sei que isso é em várias outras áreas da minha vida, onde o egoísmo está presente. Então, assim, sabe aquela frase, orar e vigiar? A gente tem que estar sempre vigiando as nossas atitudes para entender, será que eu tô sendo tóxico? Porque às vezes a gente é tóxico e não percebe. Só quando a gente para pra pensar, nossa, acho que aquela atitude que eu tomei foi meio merda. Eu acho que eu podia ter agido diferente com aquela pessoa, sabe? Então, essa carta é um verdadeiro lembrete pra gente ficar atento a essas atitudes, principalmente quando a gente age com egoísmo, quando a gente age com possessividade com as pessoas, sabe? Porque nós não somos donos de ninguém, e mesmo que a gente seja dono de coisas materiais,
Por que não dividir? Por que não partilhar as nossas coisas, na verdade? Por que ser tão egoísta? Não precisa disso. Afinal, quando a gente morre, a gente não leva nada, né? Já começa por aí. Mas vamos lá para nossa tiragem. Eu vou começar aqui tirando 3 cartinhas desse baralho Tarô Cigano. Peço, por favor, 3 cartinhas para dar início aqui a mensagem para todas as pessoas do signo de Touro. Deixa eu ver uma aqui. A carta da criança. Mais 2 cartinhas, por favor. Carta dos peixes. Mais uma cartinha, por favor. A carta da raposa. E no fundo do deck, a carta do coração. Gente, perdoa que a ring light tá refletindo aqui no baralho, porque ele é plastificado, né? E aí quase não dá pra ver, mas é que tá um pouquinho escuro aqui hoje, então. Mas vamos lá. O que eu vejo com essa carta aqui da criança tá relacionado com a mensagem ali. Me veio bem forte essa questão do egoísmo, porque assim, nessa figura, nesse desenho da carta da criança, ela tem 2 lados. Tem o lado direito, que é um lado como se fosse do anjinho, né? Onde ele tá entregando como se fosse um brinquedo, parece um peão, sei lá. Numa mão tá segurando essa criança, e do outro lado tem uma asinha de morcego, como se fosse o lado do bem e do mal, sabe? E assim, eu vejo como do lado esquerdo não tem nada, e do lado direito, junto com essa parte da ilustração que mostra a parte boa, digamos assim, a parte boazinha, tem a carta dos peixes. Eu entendo que essa criança, quando ela dá as costas pro egoísmo, ela encontra a prosperidade. Aqui o que eu falei é justamente isso, olha só. Aqui a gente consegue ver o sol, uma asinha de anjo, e essa criança entregando algo para essa pessoa que está segurando ela. E aqui desse lado temos o lado da lua, que tem os morceguinhos, aqui tem as borboletas até. Então mostra bastante essa dualidade do bem e do mal, ela tá meio que implícita na carta. E assim, o que fica muito claro é que no lado esquerdo não tem nada, porque foi a primeira carta que saiu no baralho, né? Mas aqui do lado direito, acaba tendo a carta dos peixes. A carta dos peixes é uma carta que fala sobre prosperidade material. Então, o que eu vejo é que a partir do momento que a gente abre mão desse egoísmo todo, de não dividir as nossas coisas, de não querer partilhar nada, quando a gente deixa esse lado negro para trás, a gente consegue encontrar a prosperidade. E aqui a gente não precisa pensar necessariamente na prosperidade material, mas na prosperidade de sentimentos bons, né? Partilhar a nossa felicidade com outras pessoas, partilhar o nosso sucesso, sabe? Partilhar o nosso amor, coisas assim. E que eu vejo realmente isso, de que a criança, ela meio que tá virando as costas para esse lado egoísta, e se entregando a esse ato, né? Ao compartilhar. Então, quando a gente compartilha, a gente multiplica, na verdade. Tem até uma música do Forfã, remetendo aí os meus tempos de emo da adolescência, que fala que felicidade compartilhada é felicidade multiplicada, alguma coisa assim. E é o que eu vejo aqui, que... Por que tem que ser tão egoísta? Por que a gente precisa ter alguma coisa e fazer daquela coisa tão nossa que a gente não pode dividir com mais ninguém? Sabe?
E aqui não necessariamente também de sentimentos positivos, mas também quando a gente compartilha a nossa tristeza, quando a gente se abre com outras pessoas, quando a gente se abre pro mundo, na verdade, a gente também fica aberto a receber muitas coisas boas, ou quando a gente abre nosso coração para colocar para fora tudo de mágoa que a gente tem, por exemplo, a gente abre um espaço para o mundo devolver a cura, né, para esses ferimentos, para esses machucados, para esses traumas que a gente carrega, sabe? Eu vejo que quando a gente aprende a compartilhar as coisas, a gente está agindo com inteligência, a gente está sendo tão perspicaz, tão esperto quanto uma raposa. Por isso vem a carta da raposa aqui. Mas é claro que a gente também tem que tomar cuidado com as pessoas com quem a gente compartilha. Não é pra sair, tipo, falando tudo da sua vida pra qualquer pessoa, porque isso acaba atraindo sentimentos de inveja, né? Nem sempre o partilhar vai ser uma coisa positiva quando a gente partilha com as pessoas erradas. Então, assim, tem que avaliar bem o que a gente está compartilhando, com quem que a gente está compartilhando e por que a gente está compartilhando também. Aqui a carta do coração, ela me vem com essa questão de abrir o nosso coração mais para as coisas. E assim, essa carta do coração, ela tem todos esses, como se fossem as veias, né, os vasos sanguíneos. Eles estão saindo para fora. Meio que como se estivesse realmente compartilhando o sentimento com o mundo, as coisas que você sente com o mundo. Enfim, eu não sei se vocês vão conseguir ver, assim, não tá mostrando com quem ou com o que o coração tá compartilhando, mas aqui tem todas essas veias, né, que servem para dar e receber. Então é basicamente isso. Talvez muitos taurinos aí estejam guardando muita coisa pra si, muita mágoa também, muito sofrimento, muito trauma, que esteja guardando, fechando seu coração para as coisas, e isso impede também a sua vida de fluir como a água, né? Porque quando a gente fica guardando, por exemplo, a gente passa por um trauma e a gente não fala sobre aquilo, a gente fica guardando, remoendo, é pior pra gente, porque aquilo só nos prejudica. Agora, quando a gente abre o nosso coração e começa a falar mais abertamente sobre a situação, a gente vai se curando aos poucos. E assim, também dá uma abertura para que a gente receba outros pontos de vista, porque às vezes quando a gente guarda um trauma pra gente, a gente fica muito tempo se culpando, fala, nossa, como é que eu me permiti passar por essa situação? Mas quando a gente coloca pra fora, às vezes a pessoa que tá nos ouvindo fala, nossa, como é que aquela pessoa teve capacidade de fazer isso com você? E aí você percebe que você não é o culpado, porque todo o resto do mundo vai enxergar o verdadeiro culpado da história e vai apontar o dedo pra qualquer outra pessoa, mas não pra você, porque você não teve culpa do trauma pelo qual você passou. Né? Então a sua vida começa a fluir melhor, porque você se abriu pro mundo, colocou pra fora aquilo que tava te travando, te bloqueando, tava te fazendo tão mal, e conseguiu fazer essa limpeza, né? Então às vezes a gente é egoísta até com essa questão de sentimentos, sabe? Mas vamos lá, vamos tirar mais 3 cartinhas aqui. Por favor, mais 3 cartinhas para todas as pessoas do signo de Touro, para complementar a nossa mensagem. Opa! Pulou uma virada para cima e outra aqui também virada para cima. Vou aceitar essas duas. Primeiro a carta da criança. Depois a carta da cruz. Carta da criança de novo. Aqui a carta do cachorro. E no fundo do deck a carta do jardim. Não sei se
tá pra ver bem. Agora foi. Bom, essa carta da criança, aqui nesse momento, nesse contexto, eu já vejo ela muito relacionada à questão do apego que saiu na mensagem cigana, nessa cartinha aqui. Porque ela fala não só do egoísmo, mas também do apego. Essa carta da criança, agora, ela vem pra mim como... Assim, quando nós somos bebês, né, a gente tem um apego muito grande, não só às coisas, mas também às pessoas. E quando nós nos separamos de alguma coisa, por exemplo, vai tirar uma chupeta de um bebê, ele vai chorar, não vai? Porque o bebê, ele tem realmente esse apego, e ele tem a dificuldade de se separar das coisas. Então, eu acho que alguns taurinos aqui talvez estejam tão apegados a coisas ou a pessoas que estão carregando isso para sua vida de uma forma muito negativa, que está pesando, sabe, na sua vida. Então, vamos supor que você realmente esteja criando um apego, assim, que ele tá ultrapassando os limites e acaba se tornando até meio tóxico, digamos assim, no seu relacionamento amoroso. Isso acaba atraindo uma energia negativa para o relacionamento de vocês, acaba criando conflitos, acaba realmente desestabilizando ali a energia entre o casal, não é verdade? Eu acho que apego a tanto coisas materiais quanto a pessoas acaba trazendo esse desequilíbrio porque a gente não consegue se desvencilhar, e aí às vezes o apego gera dependência, e a dependência não é legal. Não é legal. Eu acho que a carta do cachorro, aqui ela vem lembrando sobre a importância da lealdade, mas a lealdade a nós mesmos. Sabe, você tá apegado a uma pessoa, mas se você for leal a si mesmo, aos seus próprios sentimentos, a sua saúde mental, você vai acabar optando por superar esse apego desequilibrado para restabelecer assim uma relação mais saudável com você mesmo, para que isso reflita no seu relacionamento com uma segunda pessoa, com outras pessoas, né? Porque assim, no caso dessa carta do cachorro, fala: seja leal a você mesmo, seja leal a você mesmo no sentido de cultive seu amor próprio, a sua autoconfiança, cultive a sua autoestima. E quando a gente tá em dia com o nosso amor próprio, com a nossa autoestima, a gente não cria essa dependência com outras pessoas, sabe? Ou a gente acaba não se culpa tanto, ou se responsabiliza por traumas, quando nós não somos os responsáveis, nós não somos os culpados, né? Então, o que eu vejo aqui é que a questão do apego, ele tá pegando bem forte pros taurinos, como uma criança que não consegue ficar 5 minutos longe da mãe, sabe? E a carta do cachorro pede essa lealdade a si mesmo, sabe? Com a carta do jardim no fundo, o que eu vejo é a falta de cuidado consigo mesmo. A falta de cuidado consigo mesmo no sentido de você estar tão apegado às outras pessoas que você esquece de você. Que você se coloca em segundo plano. Você acaba sendo egoísta até com você mesmo. Às vezes quando a gente é egoísta a ponto de não querer partilhar os nossos sentimentos com o mundo, aí é aquilo que eu falei: se você guarda pra você um sentimento ruim, isso vai prejudicar quem? Vai prejudicar você. Então aqui a carta do jardim fala muito sobre isso, sobre cuidar do nosso jardim interno. Então, se a gente precisa capinar ali, precisa arrancar as ervas daninhas para abrir espaço pra gente plantar novas flores, plantar uma rosa, sabe? Plantar uma nova árvore, plantar coisas que nos rendam frutos no futuro, a gente precisa tirar do lugar essas coisas ruins, não é verdade? Então, a questão do egoísmo aqui pro taurino, do apego, fala tanto sobre as outras pessoas, quanto sobre nós mesmos. Sobre vocês mesmos.
Vocês não partilham as coisas com os outros e ficam só guardando o que é ruim, né? Mas enfim, vamos lá. Vou tirar mais 3 cartinhas aqui só pra finalizar a nossa. Opa. Essa caiu, mas eu não vou aceitar. Opa, vai mais uma. Tá, vamos ver essa daqui. Carta do cachorro mais uma vez. Por favor, mais 2 cartinhas aqui para todas as pessoas do signo de Touro, tá? A carta mais, opa, já mais uma carta da casa. E no fundo do deck a carta dos dados. Bom, aqui com essa carta do cachorro, essa questão da lealdade ainda tá muito forte. A questão da lealdade que eu falei sobre essa carta aqui, sobre essa primeira carta do cachorro que saiu. Mas aqui eu vejo a questão da lealdade, mas também a questão da independência, porque esse cachorro ele tá segurando a própria coleira. Pode tanto ser como se fosse convidando o seu tutor para um passeio, mas o que eu sinto é um cachorro se levando para passear, tá com a coleira na boca, se levando para passear, e ali atrás é uma porta com uma luz bem evidente, como se fosse a luz do sol, sabe, iluminando. Que eu vejo é como se fosse o cachorro personificando a questão da lealdade, e a lealdade te levando para um outro lugar, um lugar de superação desses sentimentos ruins, desprendimento desse apego tóxico, desse egoísmo tóxico que não tá te fazendo bem, sabe? Eu não sei se vocês vão... Aqui é que tá refletindo um pouquinho a luz da ring light, mas ó, o que eu tô falando, o cachorro tá com a coleirinha aqui, se levando pra passear, e atrás tá essa luz bem forte que me chamou bastante atenção. Ela tá brilhando assim pra mim, sabe? É como se a lealdade estivesse te levando pra um novo lugar, um novo momento na sua vida, você dando um novo passo a partir do momento que você se torna mais leal a você. E aprende que compartilhar seus sentimentos, que compartilhar as coisas materiais acaba sendo muito positivo, acaba atraindo mais prosperidade para sua vida, prosperidade de felicidade, prosperidade material, sabe? De sentimentos bons, de coisas boas mesmo. Então é isso que eu sinto, é como se a lealdade que você assume para si mesmo fosse tudo que você precisa para superar esse momento em que você tá muito apegada a alguém, ou tá sendo muito egoísta, sabe? A carta, eu vejo ela simbolizando aqui, quando a gente escreve uma carta, por exemplo, é quando a gente tem algo para dizer, não é verdade? Então, se no seu caso você tem sentimentos para compartilhar, o que eu vejo é que essa carta aqui são esses sentimentos, eles finalmente sendo expressos em palavras, ou você expressos em um diálogo, por exemplo. Mas é você colocando pra fora isso que você tá aprendendo, que você tá guardando só pra você, que você tá guardando bem no seu íntimo, as 7 chaves, que você tá guardando segredo disso. Eu vejo como se você estivesse colocando pra fora, né? Você expressando essas coisas que elas estiveram, sobre as quais você se calou por muito tempo, pra arrumar a casa e tornar tipo, a sua mente, o seu coração uma zona de conforto, um lugar seguro pra você de novo. Porque eu acho que a partir do momento que você cria esse bloqueio por conta do egoísmo e do apego, você já não convive bem com esses pensamentos, esse sentimento
se você tá muito apegado a uma pessoa, você acaba, sei lá, sentindo ciúmes a todo momento. Isso não é bom pra você, isso mantém a sua mente, o seu coração meio conturbados. Se você tem apego a coisas materiais também, eu acho que, pelo menos no meu caso, que eu tenho apego a coisas materiais, de não querer dividir, depois eu fico me sentindo culpada. E essa culpa, sabe, deixa a minha casa, que é o meu corpo, minha mente, o meu tempo meio bagunçados. Então, quando eu percebo isso, eu tento me desculpar, eu tento voltar atrás para que eu volte a ficar em paz comigo mesma. Sabe quando a nossa casa tá uma bagunça, mas a gente limpa, organiza tudo e a gente se sente bem? Então, a partir do momento que você se torna leal a você, abre mão desses sentimentos negativos, começa a expressar, a dividir eles com o mundo, começa a encarar mesmo o seu lado negro, aí você consegue limpar a sua casa. E fazer dela limpar a sua casa, né, entre aspas, e fazer dela um lugar mais harmônico de novo. Então é isso. É muito essa energia que eu sinto aqui com essas 3 cartinhas, a carta do cachorro, a carta e a carta da casa. Que é realmente a limpeza, a organização, é colocar coisas pra fora. É você sair de um lugar e ir passear, sabe? Sair de um lugar que tá te sugando de alguma forma e ir passear pra um lugar que tá cheio de luz. Aí você coloca pra fora tudo que tá te prendendo, tudo que tá te deixando mal, deixa a casa organizada, limpinha. Sabe? Pronta pra receber coisas boas, pronta pra receber a visita da Dona Felicidade, do amor, né? Do sorriso, da alegria, de tudo aquilo que faz a nossa casa ser um lugar mais gostoso de viver, né? Eu não sei tudo aqui. Aí a carta dos dados é que assim, ela me fala um pouco sobre risco, porque jogar dados é um jogo de azar, né? Então, quando é jogo de azar, a gente sempre tá suscetível a perder, né? Mas assim, ela fala sobre o risco pra mim porque assim, quando a gente expressa, coloca pra fora as coisas que a gente tá guardando há muito tempo, parece uma coisa muito arriscada de se fazer. Mas se a gente não faz isso, a gente não consegue colocar as coisas de volta no lugar, sabe? Se a gente fica guardando essas coisas ruins, a gente não consegue organizar nossa mente, nosso coração. A gente vai ficar acumulando aquela bagunça dentro da gente e nada flui, as coisas ficam ruins, sabe? Nossos caminhos ficam bloqueados porque a gente só pensa naquilo. E quando a gente tá cheio de coisa ruim no coração, a gente só atrai mais coisa ruim, a gente não consegue, sabe, ser um imã de coisa boa pra fazer a nossa vida prosperar. Entende? Então, aqui o que eu vejo é que a segunda quinzena aí do mês de maio vai ser um momento de bastante reflexão para os taurinos sobre essa questão. O que você tá guardando pra você? Ou o que você tá se negando, sendo tão negligente assim pra dividir com as outras pessoas, que tá causando esse desequilíbrio dentro de você, na sua casa, né? Na sua casa, no que eu digo, né? A gente mesmo, na nossa mente, no nosso corpo, no nosso coração. É hora de fazer essa faxina, de colocar pra fora. Sabe, se você não consegue conversar, eu sou uma pessoa que, assim, que eu tenho muito bloqueio pra conversar com as outras pessoas sobre os meus sentimentos, então a minha psicóloga. É muito difícil, mas assim, eu sinto que quando eu escrevo, eu consigo me expressar muito melhor. Então, quando eu quero falar alguma coisa, eu escrevo, sabe? É muito mais fácil pra mim do que chegar na pessoa e falar, nossa, eu tô me sentindo tão triste porque aconteceu isso. É muito difícil pra mim. Eu tenho esse bloqueio. Então, quando eu percebo que eu preciso colocar pra fora alguma coisa, eu coloco pra fora escrevendo. E depois eu me sinto muito melhor. É como se fosse um diário mesmo, porque o diário é uma válvula de escape ali. Ela ajuda a ter esse controle emocional. Sabe pra quem joga The Sims, se alguém já jogou The Sims, The Sims 4, uma das maneiras de você educar suas crianças a ter controle emocional é justamente fazendo elas escreverem num diário tudo que elas estão sentindo. Porque isso ajuda, né, você colocar pra fora tudo aquilo de ruim e você não fica guardando, remoendo. Você desabafa
Aí fecha o diário e segue com a sua vida. É uma coisa muito simples, é uma coisa muito boba, mas que faz toda a diferença, eu diria. Mas se você consegue falar, então fale com alguém, converse, coloque tudo isso pra fora, não fica guardando coisa ruim dentro de você. Né? Vamos romper esses bloqueios aí e colocar a casa em ordem, né? Então que seja um momento de reflexão, mas não só de reflexão, mas de arrumação, que vocês consigam colocar tudo em ordem para deixar de sentir esse peso, né? Esse egoísmo, esse apego em coisas desnecessárias na vida de vocês. Essa foi a mensagem. Espero que vocês tenham gostado e eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a nossa próxima leitura.